Olá a todos, neste vídeo eu falarei de um momento muito importante na história de São Paulo, que é a transição do século XIX para o século XX, quando ocorreram grandes transformações urbanas na cidade, e a criação de uma instituição de ensino que foi essencial para atender às novas demandas da sociedade. Uma cidade colonial, pobre, caipira, isolada, enriquece com o dinheiro do café, investe na ferrovia, recebe uma enxurrada de imigrantes. É o momento de pensar no futuro. República, arquitetura europeia, cultura, educação, energia elétrica, bondes, indústria e comércio. Precisamos de profissionais para administrar tudo isso. FECAP, 120 anos e o ensino comercial em São Paulo. Algo que representou muito na minha vida. Alguém me falou, entra na Álvares Penteado, porque é a primeira faculdade da América do Sul. É a mais reconhecida em economia. E eu entrei. Álvares Penteado era um sinônimo de qualidade de ensino. Eu, no começo, senti realmente uma grande diferença com isso. Eu consegui alguns bons empregos em função disso. Isso mudou a minha vida, claro. Adorei Álvares Penteado. Até hoje a gente mantém fortes ligações com amigos, né? E eu fico muito contente com isso. Me sinto realizado desta forma. Eu vou começar falando das transformações urbanas de São Paulo. A cidade, que foi fundada com um colégio pelos padres jesuítas em 1554, por cerca de 300 anos fica isolada do resto do país, no chamado Triângulo Histórico, uma colina circundada pelos rios Tamanduateí e Anhangabaú. Com a chegada do café, em meados do século XIX, as coisas começam a mudar. Surgem os barões do café, enriquecidos pela exportação do ouro verde, lembrando que com a independência em 1822, todo o dinheiro deste ciclo econômico fica aqui no Brasil. São necessários investimentos em infraestrutura e, sem dúvida, a Estrada de Ferro, inaugurada em 1867 por iniciativa de Barão de Mauá, foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento não só da cidade, mas também do Estado. Na sequência, muitos imigrantes chegaram para trabalhar na lavoura e são encaminhados ao oeste paulista. No final do século XIX, há uma explosão demográfica na capital. A população, de cerca de 30 mil habitantes em 1870, cresce 8 vezes até a virada do século. São mais de 240 mil pessoas em 1900. Com esse crescimento, a cidade se expande, vão surgindo novos bairros, novas demandas de moradia, transporte, consumo e serviços. Alguns destaques para a geração de energia elétrica, o bonde como transporte público, o início da industrialização e a ampliação dos serviços financeiros, que foram responsáveis pelo financiamento desta empreitada. No plano urbano, nós temos a inauguração do viaduto do Chão I em 1892, a Estação da Luz é de 1901, é iniciada a construção do Teatro Municipal em 1903, a Catedral começa a ser construída em 1913, o mesmo ano da inauguração do viaduto Santa Ifigênia, todo feito em ferro da Bélgica. São Paulo assume a sua vocação educacional. Do pátio do colégio de 1554, passando pela chegada dos primeiros estudantes de direito em 1828, a Escola Normal de 1846, o Liceu de Artes e Ofícios de 1873, sabe aquele prédio da Pinacoteca do Estado, grande museu em São Paulo, que foi construído para ser sede do Liceu de Artes e Ofícios. A Escola Politécnica, que é de 1893, até a chegada da Faculdade de Medicina e Cirurgia, que é de 1912. É nesse cenário de profundas transformações, urbanização, indústria, serviços, tanto públicos quanto privados, comércio, que emerge uma nova demanda da sociedade, empregados para trabalhar nas empresas e administradores para gerenciá-las. E onde as empresas e o governo encontrariam profissionais especialistas? Uma das alternativas foi investir na instrução, pela criação de aulas de comércio. Eu tenho muito de economista nas minhas atitudes, muito de administração e muito de contador também. Mas o curso tinha professores fantásticos,
que ainda até hoje a gente guarda de lembrança. E tinha lá diversões muito boas. Na hora dos intervalos a gente jogava tênis de mesa com o Biriba, que estudava no técnico, que era um campeão brasileiro de tênis de mesa. Enfim, lá na Álvares Penteado, do Largo São Francisco, a gente assistiu tudo que se passou da Revolução. E depois que a gente se formou em 1967, nós formamos um grupo, e esse grupo se reuniu até há 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, todos os anos. Nós fizemos uma grande festa quando fizemos 50 anos de formado, o que é uma coisa muito difícil hoje. Tem um professor de estatística, né, que eu não vou dizer isso dele, porque deixar todo mundo colar. Ele sentava na prova, né, e dava as coordenadas, tudo, olha lá, silêncio, né, eu estou esperando. E ficava sentado lendo e... aquilo era uma... E de vez em quando ele levantava e arrastava a cadeira, todo mundo... As primeiras sementes do ensino comercial no Brasil foram lançadas com a chegada da família imperial portuguesa no Rio de Janeiro em 1808. Porém, somente a partir da década de 1830 que o governo imperial passa a identificar de modo mais claro o que seriam as aulas de comércio, resultando na criação do Instituto Comercial do Rio de Janeiro em 1856. Quase todo o investimento inicial ocorre na capital, com alguns casos verificados no Maranhão, em 1831, na Bahia, em 1846, Juiz de Fora, em 1891 e no Pará, em 1899. Em São Paulo, nenhuma escola específica, mas apenas aulas de comércio ou cursos isolados que não atendiam à demanda da capital. Aqui temos um primeiro personagem importante, o advogado, professor e político João Pedro da Veiga Filho, que em 1890 publica no Jornal Diário do Comércio um trabalho sugerindo a criação de uma escola de comércio em São Paulo com todos os detalhes de como ela deveria funcionar. Levanta uma questão muito importante, que é a nacionalização do saber e o perigo de deixar a administração das empresas na mão de estrangeiros. Ele fala da concorrência como uma luta entre povos e coloca a vitória sempre pertence aos mais preparados, aos mais instruídos. Além de Veiga Filho, vale ressaltar a figura de 3 outras pessoas, dentre tantas outras, que foram fundamentais para a criação da primeira escola comercial em São Paulo. Antônio Lacerda Franco era agricultor e foi político por muitos anos, exerceu vários mandatos de senador. Fora da política, atuou em várias outras atividades. Foi um dos fundadores do Banco União, da Companhia Telefônica do Brasil, do Conservatório Dramático e Musical, da Escola Livre de Sociologia e Política, do Automóvel Clube de São Paulo e da Sociedade Hípica Paulista, além de ter sido o primeiro vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ainda dirigiu os jornais O Correio Paulistano e O Comércio de São Paulo e prestou notáveis serviços à Santa Casa de Misericórdia. Nossa, com um currículo desses, né? Quantas horas será que ele dormia por noite? Antônio de Álvares Leite Penteado, barão do café, que soube muito bem fazer a transição do capital agrário para o industrial, na área têxtil. Também atuou em outros setores, como na construção de um teatro, hotelaria, foi presidente da Associação Comercial de São Paulo e ainda por muitos anos foi diretor da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Aliás, ele era de Mogi Mirim. Aqui eu abro um parênteses, não confundir a FECAP com a FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Armando era filho de Antônio e, quando ele faleceu, como ele não tinha filhos, deixou parte da sua herança para a criação desta fundação, que também é uma grande instituição de ensino na capital paulista. Horácio Berlink, educador por excelência, começou seus estudos em Florianópolis e depois continuou no Rio de Janeiro. Veio para São Paulo em 1888, contratado pelo governo para tratar de questões da imigração. Posteriormente, trabalhou em empresas comerciais e industriais, inclusive nas de Álvares Penteado e também de Lacerda Franco. Completou seu aprendizado com contadores estrangeiros, alguns deles escoceses. Em 1895, foi nomeado professor de contabilidade da Escola Politécnica de São Paulo, onde lecionou por 32 anos.
participou de várias associações ligadas ao comércio e, a convite do governo brasileiro, colaborou nas reformas do ensino comercial de 1905, 1926 e 1931 e ainda deixou várias obras publicadas. Foi sem dúvida um dos mentores da criação da FECAP. E eu acho muito interessante essa rede de relacionamentos que existia então, um advogado, um político, um professor, um empresário, todos unidos, juntos de seus pares, de certa forma com um certo interesse pessoal, mas sem dúvida com uma grande dose de altruísmo, visando a criação da primeira escola de comércio da cidade, que sem dúvida mudaria os rumos da nossa história, pela educação, formando profissionais para administrar as empresas e o nosso país. E então, finalmente, no dia 2 de junho de 1902, ocorre a sessão solene de inauguração da Escola Prática de Comércio de São Paulo, em imóvel cedido por Eduardo Prats para ser a primeira sede da escola. O início das aulas se deu em 15 de julho de 1902, com 216 alunos. Por que escolher a Álvares Penteado? Porque era tradicionalmente a melhor escola de comércio do Brasil, se não da América Latina. O corpo docente, tanto do curso técnico de contabilidade como da faculdade, na época os dirigentes selecionaram os melhores professores do Brasil. Era um currículo que abria as portas de tantas posições que você pudesse ocupar. Era só mandar currículo. Fez curso na faculdade e está aprovado. Então, como era carente de dinheiro, o primeiro Fusca que eu comprei foi com dinheiro de apostila. Como é que saiu essa apostila? O professor Horácio Gonçalves, ele não tinha livro editado, ele fazia cada aula um discurso. A gente tinha na classe uma colega que taquigrafava a aula. Eu era representante de classe, pegava essa taquigrafia, passava limpo, e na aula seguinte eu distribuía para todos os colegas o resumo da aula anterior. Desse conjunto nasceu uma apostila de 45 páginas de Política e Programação Econômica e que foi vendida em 3 faculdades, na Álvares Penteado, no Mackenzie e na São Luís. E com esse dinheirinho eu consegui comprar o primeiro Fusca em 1962. A princípio, foi oferecido um único curso com 3 anos de duração, com a seguinte grade curricular: ensino prático de línguas, matemática, contabilidade, geografia, estatística, ciências naturais, noções de economia política e finanças e legislação. Em 1904, o curso é transferido para as salas de aula do extinto curso anexo da Faculdade de Direito, onde, em 3 anos, já demandava por mais espaço. Em 1906, o Conde Álvares Penteado doa um terreno no Largo de São Francisco e subsidia a construção de uma nova sede, que foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 1908. O imponente edifício, projetado pelo arquiteto Carlos Ekman, logo chamado de Palácio do Comércio, passa a ser um símbolo da instituição e do grupo qual ele representava. Em razão dessa doação, a instituição passa a se chamar Escola de Comércio Álvares Penteado. Apenas em 1923 ela passa a ser uma fundação, e o seu nome é alterado então para Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP. Com os anos, os cursos vão se ampliando. De um único de 3 anos em 1902, passa a oferecer 3 cursos em 1910, um preliminar de 1 ano, um geral de 3 anos e um superior de 2 anos. Em 1921, a estrutura muda novamente. Um curso anexo de 1 ano, um geral de 4 anos, conferindo o diploma de contador, e, a partir de então, a possibilidade de seguir 2 caminhos: curso superior de 2 anos, licenciado em Ciências Econômicas, e faculdade de Ciências Econômicas de 3 anos, bacharel em Ciências Jurídico-Econômicas. Paralelamente, e bem interessante isso, um curso anexo especial feminino de 1 ano e um curso geral especial feminino de 3 anos. Nos primeiros 29 anos de existência da primeira escola de comércio da capital, vale lembrar que no mesmo ano, em 1902, também foi fundada uma escola no Rio de Janeiro, a Academia de Comércio, esta notadamente mais voltada para a administração pública.
Então, nesse período, nesses 29 anos, houve pouca regulamentação do governo, poucas normas regulamentando essa nova modalidade de ensino, dando muita liberdade às instituições de promoverem o chamado ensino comercial. A Álvares Penteado foi um grande exemplo e, sem dúvida, serviu de molde ao legislador federal para a criação dos primeiros decretos, tendo inclusive o professor Horácio Berlink participado dessa elaboração. Em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas, foi editado o Decreto Federal número 20.158, que muda completamente a situação do ensino comercial no país, com o início da intervenção estatal e o fim da autonomia das instituições privadas. Foi sem dúvida um divisor de águas na história do ensino comercial do país. Este decreto dividiu os cursos em Elementar do Comércio de 2 anos e Propedêutico de 3 anos. Após este preliminar, 5 cursos técnicos: secretário, guarda-livros, administrador vendedor, 2 anos cada, atuário e perito contador, 3 anos cada. Após os cursos técnicos, um superior de administração e finanças de 3 anos. Após este curso, o aluno ganharia o diploma de bacharel em ciências econômicas e, caso quisesse defender tese, em doutor em ciências econômicas. Com início na era Vargas e continuando nas próximas décadas, são realizadas várias reformas do ensino no país, várias normas são editadas e o então chamado ensino comercial se amplia, ganhando várias ramificações, cursos e níveis de ensino. A partir desse momento passam a existir desde os cursos técnicos e profissionalizantes do ciclo fundamental de ensino até os cursos de nível superior, como os de ciências econômicas, de ciências contábeis e atuariais e, posteriormente, os cursos de administração. São inúmeras as instituições que passam a oferecer o ensino comercial em suas múltiplas variedades de cursos: secretariado, auxiliar de escritório, guarda-livros, contador, perito, economia, administração, entre outros. Em 1957, visando acompanhar essa evolução e atender às novas demandas, a FECAP adquire uma vasta área de terreno próximo à Avenida Liberdade, onde no início da década de 70 é inaugurado seu novo campus, proporcionando melhores instalações para se adequar à nova realidade. Posteriormente, se instala também no bairro de Pinheiros, onde passa a oferecer alguns cursos de pós-graduação e MBA. Sou alvarista muito antes de entrar na faculdade. Eu fiz o colégio técnico em contabilidade. E aí, na sequência, eu prestei vestibular para economia. Terminados os 4 anos de economia, logo em seguida, então, eu fiz outro exame. Eu fiz para administração de empresa. Logo em seguida, na mesma escola, na FECAP, eu fiz ciências contábeis e atuariais. Todos esses cursos serviram de base para a minha formação profissional. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Nós estamos numa época da revolução. O Brasil vivia um país extremamente tumultuado. Porém, a missa que foi na catedral foi assim uma missa bastante importante para mim. Lembro como fosse ontem. A nossa formatura foi no Teatro Municipal. E no dia da colação de grau, eu me lembro muito bem que nós tínhamos convidado o Carlos Lacerda. E eu tenho uma saudade muito grande dessa escola. Ela me formou, me fez se transformar num profissional. Eu optei por isso e eu não me arrependo não. Valeu a pena. A FECAP, acompanhando as transformações da sociedade, está em constante mudança e desenvolvimento e atualmente conta com cerca de 4.500 alunos distribuídos em seus 3 campi, oferecendo vários cursos da área comercial. E para falar do seu presente e futuro, eu conversei com a curadora do acervo histórico da FECAP, professora Miriam Vale. Bom, a FECAP hoje ela é herdeira de tudo que aconteceu durante esses 120 anos e hoje a gente oferta não só o colégio técnico, mas a gente tem também a parte de graduação. Então hoje a gente tem
9 cursos de graduação, a gente tem 10 cursos técnicos em nível médio, a gente tem um mestrado em contábeis, a gente tem um mestrado profissional em administração de empresas. Além disso, a gente tem vários cursos lato sensu. Então, com tudo isso, né, que a gente oferece, qual é a ideia da FECAP? A ideia da FECAP é justamente qualificar as pessoas para os negócios, para que elas possam mudar as instituições que elas estão a partir dessa qualificação que essas pessoas têm dentro da FECAP, e assim a gente continuar desenvolvendo não só pessoas, mas instituições, a economia no país e em todos os lugares que essas pessoas puderem estar. Com tudo isso, há pouco tempo, fizemos um esforço muito grande, não só com a comunidade alvarista, mas também com toda a comunidade do entorno, com outras instituições que também, de alguma maneira, se beneficiam de toda a história da FECAP, de todo o conhecimento que a gente tem, e a gente fez o FECAP Futuro. Então, foi um plano que não só a FECAP, nossa comunidade, pensou, mas como todas as pessoas que tiveram algum tipo de interação conosco, pensamos juntos em fazer para pensar qual que vai ser o futuro da FECAP, o que a gente quer daqui para frente. E foi muito interessante poder participar disso. Todo esse plano do FECAP Futuro foi capitaneado pelo nosso coordenador do Centro de Empreendedorismo, o professor Edson Barbeiro, porque no final das contas, a gente se deu conta que a gente é um ambiente de inclusão, de qualificação de pessoas, e que esse é o nosso DNA, né? Então, toda essa parte que a gente tinha desde do comecinho da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, que ainda era só Escola Prática de Comércio, a gente mantém até hoje. E hoje, o que a gente planeja para o nosso futuro? A gente planeja até mesmo a internacionalização da FECAP. A gente vai começar a receber, a gente já recebe alguns estudantes para graduação, mas a gente vai começar a receber estudantes de nível de pós-graduação nos próximos semestres, e a gente também vai pensar numa digitalização dos nossos cursos, do que a gente oferece de conteúdo e conhecimento aqui para o Brasil, mas também para levar isso para fora. Então, a ideia que nos conecta a toda essa história, desde 1902 até 2022, é justamente essa: a gente pensar na qualificação, inclusão das pessoas, e usando a tecnologia, a digitalização, a gente oferecer o que a gente tem de melhor para uma quantidade muito maior de pessoas. Então, esse é o nosso grande sonho, qualificar essas pessoas, para que essas pessoas possam pertencer a outras instituições, transformar essas instituições e continuar pensando em crescimento econômico, crescimento de desenvolvimento humano, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Tenho certeza que vai ser um baita de um sucesso, porque a gente não está fazendo isso sozinho, a gente está fazendo com pessoas não só da FECAP, mas de muitos lugares que nos apoiam e que acreditam também nessa ideia de que a educação realmente pode mudar as pessoas e pode mudar o mundo. Muito interessante esse projeto da instituição, sair da sala de aula, né, sair dos muros da escola e buscar parcerias com a sociedade, com as pessoas, com outras instituições e empresas, criando uma rede de conhecimento visando a transformação pela educação, além de vários outros projetos de intercâmbio internacional, ensino digital, projetos sociais de inclusão, etc. Muita coisa positiva no futuro da FECAP, que vai mantendo a tradição no pioneirismo e na excelência da educação. Bem, e é esta minha singela homenagem a esta grande instituição. Parabéns, FECAP, pelos seus 120 anos, e também ao meu pai, aos seus colegas, né, da turma da Faculdade de Ciências Econômicas, que se formaram em 1967. Para quem quiser saber um pouco mais, eu indico esses 2 livros aqui, 100 anos e os 90 anos da FECAP. Há também um centro de memória que fica ali no prédio histórico, né, no Palácio do Comércio, e também alguns vídeos do YouTube que são fáceis de serem acessados. E para finalizar, não poderia deixar de falar do meu envolvimento pessoal, pois a FECAP foi o tema da minha dissertação, em que obtive o título de mestre em 2008, a FECAP e o ensino comercial em São Paulo, 1902-2008.
1931. É só pesquisar na internet que está disponível na íntegra. Mais uma vez, parabéns à FECAP, obrigado a todos e até o próximo vídeo do canal. Valeu!